que é uma amiga minha, muito querida, a pastora Rosângela, e a história dela é uma história que vai marcar a sua vida, e ela vem de uma boa referência, pastor Darkson Lira, é da família. Então, assim, a seiva é a mesma, né? Querida, a casa é sua. Graça e paz aos amados. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite e pela oportunidade que Ele me dá de estar com vida para testemunhar dos seus feitos. Eu hoje não vou pregar a palavra, mas vou pregar com a vida, com aquilo que Deus tem feito e fez sobre a minha vida. Então eu tenho muita gratidão a Deus por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará na minha vida. E eu tenho certeza que esse testemunho de hoje vai falar muitíssimo ao teu coração. Por que, pastora Rosângela, a senhora tem tanta certeza? Porque eu vou falar de um Deus grande em poder e glória, de um Deus que é Senhor e que é absoluto no céu e na terra, e que verdadeiramente cuida da vida dos seus, daqueles que acreditam e confiam nele. Amém? Há 22 anos atrás, eu vou tentar resumir o meu testemunho. Eu vou falar sobre amor, eu vou falar sobre casamento. Quantos têm uma promessa do Senhor aqui nessa igreja, nessa noite? Quantos estão esperando por uma promessa? Amém? Isso. Quando eu dou esse testemunho, há um projeto, há um propósito. Tudo que eu passei é porque Deus tinha um propósito, um projeto. E depois que Deus me deu a vitória, o Senhor disse para mim que todas as vezes que eu contasse o meu testemunho, e eu não vivo contando o meu testemunho por aí, e eu disse ao pastor Ricardo, se prepare, porque muitos casamentos você vai fazer. A última igreja que eu testemunhei essa palavra, fora de Brasília, o pastor fez 25 casamentos. E foi rapidinho, porque Deus é fiel. Então, eu venho como profetisa sobre a vida de vocês. Não só sobre casamento, mas que a bênção de vocês vão alcançar. Bom, há 22 anos atrás, mais de 22 anos, eu não conhecia Jesus. Eu conhecia Deus como esse Deus que todo mundo conhece, Ele lá em cima e a gente aqui embaixo. E eu achava que Deus não se importava de jeito nenhum com a nossa vida. E eu era a famosa mãe solteira. Tem várias pessoas aqui que me conhecem de muitos anos. Eu era a famosa mãe solteira. Eu era aquela mulher colocada de lado pela sociedade, parece que não, mas nós somos colocadas de lado, sim. E eu tinha 3 filhos já. Nunca havia me casado. E eu era louca para me casar. Eu tinha um sonho de ter um casamento, de ter um sobrenome, de ter um marido. Eu queria muito, quando eu ia assim nas lanchonetes e nos restaurantes, eu via aquelas mulheres com seus maridos e os filhos. E eu dizia, poxa, eu queria tanto ter um marido também assim, para eu ir num restaurante e numa lanchonete e sair assim com ele, a gente com os nossos filhos. E eu falava muito isso para a minha família. Minha mãe se converteu, eu tinha tias, irmãs, mas eu, no mundão, doidona, não queria nem saber de Jesus. E quando foi um dia, a minha tia, uma tia minha, a Leia, ela chegou para mim e disse assim, Rosângela, deixa eu te dizer uma coisa. Eu conheço um Deus que te dá um marido. Eu disse, é mesmo? Sim, Jesus te dá um marido. E eu fui para Jesus. Mas eu fui para Jesus não porque eu gostava dele, eu tenho que ser verdadeira, não porque eu o amava, muito menos porque eu o conhecia. Eu fui para Jesus por interesse de um marido. Escute bem, eu vou tentar resumir aqui rapidinho, porque é meu tempo, né? Aí... Eu fui para Jesus por interesse, e eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida. A vida não estava muito boa para o meu lado, eu não sei como é que está para a sua, mas a minha não estava muito boa. Eu digo, quer saber de uma coisa? A minha tia disse que Jesus me dá um marido, eu vou nessa. E eu fui. Com 3 meses eu me batizei nas águas, com 1 mês de cristã. Eu nem sabia que Jesus falava.
Eu nem sabia que havia negócio de profecia. E com um mês, Deus usou uma mulher para mim e disse assim: o teu companheiro eu vou preparar e vou te dar, e tu serás uma mulher honrada ainda nesta terra. Um mês de cristã eu tinha. Com 3 meses eu me batizei nas águas. Aí eu fui para o monte logo orar, sabe como é, né? No fogo, no reteté. Fui para o Monte do Pessu. Com 6 meses eu fiz a primeira viagem missionária para o Rio de Janeiro. Subi no Morro do Borel, 2 horas da madrugada, pensa. Tinha que ter muita unção, né? E eu comecei a galgar com Jesus uma caminhada. E todos os dias eu acreditava que Deus ia me dar meu marido. Quando chegava um rapaz novo na igreja, eu dizia: será que já é? Mas a verdade é que eu comecei a passear pelas igrejas procurando o meu marido. E Jesus não precisa de ajuda. E quando foi um bom tempo depois, o meu pastor Antônio José, na época, disse para mim: Rosângela, eu quero falar com você. E lá foi eu para o gabinete. Eu disse: ai, o que é que eu fiz? E ele disse para mim assim: Rosângela, deixa eu te dizer uma coisa. Para de andar por aí, igual uma perua tonta procurando esse marido. Olha, Rosângela, Deus sabe cada esquina que você vai passar. Deus sabe aonde você vai estar amanhã. Deus sabe a tua necessidade. Deus sabe aonde te encontrar. Não precisa você ficar por aí procurando esse marido, porque Deus manda aqui dentro da tua igreja. Quantos recebem essa palavra? Que hoje Deus está mandando aqui a tua vitória. Não precisa procurar, Ele sabe onde te encontrar. E eu recebi aquela palavra e imediatamente eu parei de andar atrás do marido. E comecei a ficar na minha igreja e produzir e trabalhar para o Senhor. E todas as noites eu estava no Monte do Pessu. Todas as noites eu estava. Vou poder falar muito, tem bastante água. Não adianta, irmãos, vai secando, sabe? Tem que beber. Aí, eu comecei a buscar a Deus, e eu comecei a me envolver só com as mulheres de oração, com os homens de oração, e eu comecei a buscar a face de Deus, e passou o 1º ano de busca. Eu já estava apaixonada por Jesus. Passou o 2º ano, eu esperando, e nada. Passou o 3º ano, quando foi um dia lá pelo 3º ano, eu virei para Jesus e disse: olhe, não venha me buscar solteira, porque eu não vou para o céu solteira. Eu só vou com sobrenome casada. Eu disse para Jesus: não venha me buscar solteira, que eu não vou. Passou o 4º ano, e eu trabalhando para o Senhor. Aí eu já estava arriada, os 4 pneus e o estepe por Jesus. Todos os dias ele dizia. Quando foi um dia, o Senhor disse para mim: estou preparando, é uma pérola. É como um diamante. E Deus começou a descrever meu marido como ele era. Olha, ele é um homem de cor, moreno, com as costas largas, mas ele é segundo o meu coração, e eu vou dar para ti. Rapaz, quando deu lá pelo 5º ano, um dia eu muito chateada lá naquele Monte do Pessu, eu olhei para o alto céu assim de madrugada e falei: vem cá, esse homem existe ou não? Ele existe ou não? Porque é uma pérola, mas nunca fica pronto. E quando foi um dia, houve um congresso na minha igreja de jovens. E a minha irmã dupla, espiritual e de carne, convidou um rapaz da outra esquina da igreja, para tocar e fazer o louvor. Porque a nossa igreja estava sem alguém para tocar. Menina, eu me arrumei toda, porque eu continuo muito bonita, vocês não estão achando? Eu me arrumei todinha e fui para o templo adorar o Senhor. E quando eu cheguei lá, rapaz,
Quando eu entro na porta, que eu olho, tá aquele marrom mais bonito do mundo, assim, com uma guitarra na mão. Eu falei, Jesus, de onde o senhor tirou aquele marronzinho? Eu digo, Jesus, eu gostei desse marrom. Esse marrom é do jeitinho que eu gosto, Senhor. E logo eu me aproximei do marrom. E começamos uma amizade. E quando foi um belo dia, eu descobri que eu estava amando esse marronzinho. Mas ele gostava de mim como amiga. E eu fui consultar a Deus e o Senhor disse para mim, este é o teu marido. Eu digo, mas Jesus, o mistério é grande. E eu tenho pautado a minha vida nesse versículo de Salmo 38, que vocês conhecem tanto, mas que praticam pouco. Comecem a praticar porque vale a pena, não tem nem pena, só vale, como diz o meu pastor, o pastor Darkson Lira. Salmos 37, versículo de número 5, diz, entrega o teu caminho. Espera aí, eu quero por parte, entrega o teu... Quantos têm entregue o caminho ao Senhor? Você tem entregue verdadeiramente a sua vida para Ele reger, para Ele ser o dono, para Ele dirigir, para Ele fazer como Ele quer? Porque o salmista diz, entrega o teu caminho ao... Aí vem a segunda parte, que mais? Confia. Tem que confiar. Se Deus disser que vai te dar aquele rapaz, aquela moça, confia. E nunca duvide. Precisa confiar. Não precisa apenas querer. Não é apenas querer. Você precisa acreditar em Deus. E quando nós confiamos nele, Ele faz o resto todo. E quando Deus disse para mim que aquele marronzinho era o meu marido, eu acreditei com toda a força do meu coração. Você tem acreditado nas promessas verdadeiramente com toda a força do teu coração? Você não tem deixado a dúvida entrar? Bom, eu descobri que eu estava amando esse marrom. E eu digo, agora o negócio pega. Quando foi um dia, nós fomos na casa de uma amiga orar. E quando eu entrei na sala, amados, estava cheio de gente orando. E eu entrei e fiquei logo no cantinho assim, e ele do meu lado. E de repente veio uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida. E aquela profetisa chegou em mim e disse assim, este homem que está ao teu lado é o teu marido. Deus separou ele para ti, aí entregou muitas coisas que eu não lembro mais, porque são tantos anos já. Não que eu esteja velha, né, gente? Amados, quando esta moça terminou de profetizar para mim isto, este homem, na frente de todo mundo, falou assim, está repreendido esta palavra. Eu não aceito, esta profecia não vem de Deus, e eu quero dizer mais, eu prefiro a morte do que me casar com ela. Oi. Com ela eu não caso. Minha filha, foi uma discussão entre essa mulher e esse marrom, que eu só queria um buraco para eu me enfiar dentro, mas não tinha, era um apartamento. Eu saí dali, chorei tanto. Quantos já choraram por causa das promessas do Senhor? Ah, pois é, eu sei bem o que é isso. E eu chorei. Dali em diante começou a minha luta. Amadas, eu vou resumir. Esse homem me maltratava. Não me queria de forma alguma. Ele orava a Deus dizendo que não queria casar comigo. E os meses se passando e eu mais apaixonada. Aí eu danei a jejuar. Eu ia para aquele monte do Pessu jejuar. Senhor, tira esse sentimento do meu coração. Quantos já fizeram isso? Eita, um bocado. Pois é.
Tira, Senhor, porque esse sentimento não é possível, meu Deus, que o homem só escarnece de mim, o homem só diz que eu não sou nada que ele quer e que ele não casa comigo. E tu diz que ele casa, então eu estou contigo. Estou contigo, Jesus. Vou confiar fielmente nisto em todo o tempo da minha vida. E eu paguei um preço, amados. Eu orava, jejuava. E eu jejuava de domingo a domingo. A minha mãe tinha uma preocupação de eu pegar a enfermidade, porque eu só fazia uma alimentação por dia. De domingo a domingo, todo dia, uma única alimentação. E entrava em jejum. E era o rosto no pó. Quem sabe o que é isso? Era ranger de dente. Tudo por um marido. Tudo por um marido. Aí, o nome do testemunho surgiu, né, pastor Ricardo? Contrária. Não, quando nós chegávamos por aí, se viesse profetizar para ele, minha filha, era discussão na certa com a profetisa. Não dava outra. Não queria de jeito nenhum. Mas era tão engraçado porque, à medida que eu ia orando e buscando a face de Deus e me apegava com toda a força do meu coração naquilo que Deus havia prometido para mim, que Ele era o meu esposo, eu confiava plenamente. Então, mesmo que Ele fizesse todas as barbaridades que Ele fazia, que eu não vou contar todas, eu vou contar algumas. Por exemplo, se o meu braço encostasse nele assim, pastor, ele fazia assim, como se tivesse nojo de mim. Ele um dia chegou, estava no carro comigo e a minha filha mais velha, que está aí, depois vocês vão conhecer, meus filhos, e falou assim: olha, Rosângela, deixa eu te dizer uma coisa, eu gosto muito de você, mas eu gosto de você como amiga, para você ser amiga da minha esposa. Porque, olha, você me desculpe, mas coroa na minha vida, eu só quero a que está no céu me esperando. Aqui eu quero uma moça nova, musicista. Queria musicista, eu não cantava nada, irmãos. Olha, ele queria uma moça nova, eu tinha 34 anos. Ele queria uma moça virgem, eu de virgem. Entende, né? Não tinha mais, já tinha 3 filhos. Ele queria uma moça musicista, eu só canto no banheiro, minha filha. Então, estava difícil a minha situação. Mas eu tinha boa parte, que você tem também. Porque eu estou dando testemunho para cristãos aqui dentro. E quando nós temos Deus, e quando Jesus está conosco, não tenha dúvida, a vitória é nossa. Acredite nisto. A vitória é nossa. Não adianta ninguém vir contra. E quando foi um dia, eu disse para Deus: Senhor, Tu me fizestes essa promessa de um casamento, eu esperei 5 anos. E quando esse homem chega, o homem ainda não me quer. Que luta, Jesus. Mas Tu dizes que ele é o meu, porque Deus não usava só os vasos, não. Usava falando comigo. Então eu não tinha dúvida que ele ia casar comigo. Eu só não sabia como Deus estava fazendo. Sabe quando Deus está em silêncio? Já passaram por isso? Alguém passou por isso aqui? Oh, coisa boa, né? Parece que não está acontecendo nada. Pois era assim. Aquele silêncio de Deus, o homem só me maltratava, só falava coisa ruim, só desfazia da minha pessoa. E Deus dizia: é teu. E eu dizia: é meu. Mas que doía, doía. E eu chorava cada vez que ele falava palavras ruins para mim. Ou tinha atitudes ruins, que eu não vou contar todas, senão depois vocês podem querer linchar o meu marronzinho. E eu não quero que vocês batam nele. Cada vez eu ia para o quarto chorar aos pés do Senhor. Mas era tão engraçado porque ele não me queria, mas não me largava. Entende quando Deus está no negócio? Era meu amigo. Ele dizia que eu ia ser amiga da esposa dele. E Deus dizia que eu era a esposa dele.
Então eu me agarrei fortemente na promessa do meu Senhor. E hoje à noite Deus está esperando isso de você. Olha, escute, quando nós obedecemos os nossos líderes, há uma grande vitória sobre a nossa vida. Naquele dia que o meu pastor me chamou e disse: Rosângela, para de andar atrás de um homem por aí, de um marido. Eu obedeci o meu líder imediatamente. Quando nós recebemos uma promessa de Deus, ainda que não seja sobre casamento, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando hoje à noite, eu não sei. Mas eu lhe digo uma coisa: o Deus que está aqui, que fez na minha vida, fará na tua. Ele só quer encontrar na tua mente, no teu coração, fé. Ele só quer encontrar na tua mente, no teu coração, que você o quê? Acredita nele. E acabou. Não tem como haver dois pensamentos. Ou eu acredito em Deus, na força do seu poder, ou então eu sou um fracassado, uma fracassada, e pode acabar com a sua vida mesmo, porque sem Jesus não tem vida, não tem vitória. E sem confiar nele, não tem como ter vitória. Eu sei que se passaram os meses e ele ali do meu lado, e quando foi um dia, foi tão engraçado, porque todas as vezes que a gente chegava nas orações, os profetas vinham e testemunhavam e diziam para ele que eu era a esposa dele, que eu era a moça escolhida por Deus para a vida dele. E quando foi um dia, ele disse para mim assim: Rosângela, vamos na casa de uma profetisa lá no Valparaíso, uma ceguinha. Alguém conheceu a ceguinha? Oh, pois é, gente. Então, eu não conhecia ela não. Ela era profetisa dele, da família dele, muito amiga da mãe dele. Eu acho que ele pensou assim: hoje eu vou desmascarar ela, porque hoje eu vou levar ela numa mulher que ela não conhece. A mulher é cega dos dois olhos, não vê nada, e hoje ela vai ser desmascarada. E nós fomos, menino, lá vai nós dois, lá para o Valparaíso, para a ceguinha, para a irmã. Foi tão lindo quando nós chegamos na casa daquela irmã. Ele entrou primeiro. E eu entrei bem de lento na sala e fiquei quietinha, não falei nada. Rapaz, quando ele entrou, que ela cumprimentou ele, ela falou assim, aí Deus começou a falar com ele: por que tu estás teimando em receber esta que está contigo como esposa? Olha, oi, pode aplaudir ao Senhor, porque isso é verdade, existe, é real. Amém? Pois eu quero te dizer uma coisa, meu servo. Tu vai casar com ela, mesmo sem gostar dela. E 24 horas depois, aquela mulher foi de uma grande importância em minha vida. 24 horas depois de casado, eu, o Senhor, colocarei no teu amor, no teu coração, o verdadeiro amor que o homem não conhece. Rapaz, mas eu voltei exibido, e ele morto. Morto. Veio de lá até aqui, falando: isso não é possível, não é verdade, não é o Senhor, não tem condição. Deus sabe que eu não quero me casar com você, Rosângela, eu gosto de você, mas como amiga, eu não sinto nada por você, Rosângela. Eu digo: eu não tenho culpa, né? Foi Jesus que escolheu, não fui eu. É bem verdade que quando eu vi o marronzinho lá no canto, eu digo: rapaz, me serve, eu gosto desse marrom aí, Jesus. Não é? Então, gente, isso é verdade, o que eu estou contando. E eu não vou poder contar tudo, que não dá tempo. Meu testemunho vai... Não vou não. Vai umas duas... As minhas filhas que falam: mãe, a senhora não conta tudo. Não, porque eu quero ir para os finalmente, que é importante. Conclusão. Olha, estão pedindo para eu contar, esse povo. Olha, é porque demora, sabe, gente? Eu estou preocupado com o horário aí. Aí eu segui. Olha, em conclusão. Não vou concluir, eu vou continuar contando aqui mais algumas coisas. Vocês estão gostando? Está alimentando vocês? Sabe, deixa eu dizer uma coisa a vocês. É importante que todas as pessoas que estão aqui hoje entendam que tudo que nós
queremos receber de Deus, nós precisamos verdadeiramente acreditar em Deus. Eu acreditei em Deus e eu esperei. Quando o pastor estava falando, esperei pacientemente pelo Senhor. Espera pacientemente. Para de dizer para Deus que você está velha. Deus não suporta isto. Um dia eu disse para Deus: Senhor, eu vou fazer 35 anos. Se eu casar com um homem que não tem filho, vai querer filho. Como é? Eu vou ser vovó dos filhos? Sabe o que foi que Deus disse para mim? Eu sou a tua força. E eu sou aquele que renovo a força. E eu sou aquele que trago a juventude. Eu não sei o que é que acontece comigo, mas assim, eu tenho uma amiga de muitos anos aqui dentro, viu, pastor Ricardo? Que viveu comigo, que sabe, que é a Anice que está ali, ó. Lá está a Anicinha. Essa mulher faz parte da minha vida. Tem várias pessoas que estão aqui que fazem parte da minha vida e conhecem a minha história com o meu marrom. Escuta, nós precisamos entender essas coisas de Deus, que a gente precisa confiar e acreditar verdadeiramente em Deus. Porque se eu fosse me desmotivar, irmãos, esse homem falava nos 4 cantos, aonde ele chegava, ele dizia: eu não quero aquela mulher, ela é uma mulher velha. E eu dizia isso para Deus: Senhor, ele diz que eu sou velha. O Senhor dizia: eu sou a tua força. Eu sou a tua bandeira de vitória. Eu sou a mulher que te rijo. Tanto que eu peço para Jesus. Eu digo: Jesus, estique tudo. Encolhe aqui, afina aqui a cintura. O Senhor estica esse rosto, que eu não vou passar por cirurgia plástica de rosto, não. Entendeu? Não quero. O Senhor me estica. Porque eu já era mãe de 3 filhos. Agora deixa eu contar a bênção. Rapaz, aí para piorar a minha situação com o homem, que já me achava velha, e todo mundo dizia que eu era velha para ele, a minha filha mais velha se casa e vai ter o meu primeiro neto. Pensa, mãe solteira, mãe de 3 filhos, ainda por cima, a avó. Hein? Quando a minha filha... Quando aconteceu isso, eu digo: Jesus, agora o negócio engrossou para o meu lado. Esse homem não casa comigo, não é possível. O homem já não me queria, já me achava velha, porque eu tinha 3 filhos. E olha que eu não era, hein? Eu era tão bonitinha, eu continuo bonita, se vocês disserem o contrário. Eu continuo bonita. Mas sabe o que foi que aconteceu? Quando foi um dia, nós viajamos para Anápolis, eu, ele e mais alguns amigos. E quando nós chegamos na casa de um grande amigo meu, que já partiu para o Senhor, havia uma profetisa lá. Deus sempre cercava ele, porque o cabra era incrédulo, eu acho, viu? Não acreditava de jeito nenhum. E quando nós chegamos lá, era no mês de julho, mais ou menos, acho que eram as férias, eu não lembro mais muito. Mas quando nós chegamos lá, Deus usou aquela mulher para ele e disse assim: olha, você tem que decidir sua vida. E você precisa se casar com ela. E tem que ser este ano ainda. Mas eu gostei. E eu gostei demais quando Jesus falou aquilo. Esse homem ficou morto. Pensa, olha, ele chegava nos lugares alegres. Quando Deus falava com ele, pensa uma cara de velório. Ele morria. E eu lá do lado, né? Só segurando, chorava. Porque ele descontava tudo em mim. Falava tanta coisa. Descontava tudo em mim. E eu só fazia chorar. E ele ainda falava assim: ainda por cima é igual manteiga derretida, chora à toa. Era. Nós voltamos dessa viagem. E quando eu cheguei em casa, eu fiz uma oração a Deus. Eu estava no meu quarto escuro. Eu vou contar coisas aqui que eu preciso que vocês acreditem. Quantos vão acreditar? Quando eu cheguei dessa viagem, eu já estava assim um pouquinho cansada.
Porque eu havia esperado 5 anos pelo Senhor com fidelidade. Quando o homem aparece, não me quer. Gente, chega um ponto que o ser humano não aguenta. E eu me lembro que eu fui para o meu quarto, e meu quarto estava escuro. E eu sempre gostei de orar no pó, sempre. Arriava lá e ficava. Os tacos da casa encharcava de lágrima. E quando foi nessa madrugada, eu comecei a chorar e eu disse ao Senhor, eu disse, Pai, eu sei que o Senhor tem ele para mim. E eu não tenho nenhuma dúvida. Mas, Pai, eu posso lhe dizer uma coisa? Eu estou tão cansada das humilhações dele, porque, gente, vocês não têm ideia o tanto que ele me humilhava, os amigos dele me humilhavam, a igreja dele me humilhava. Muita coisa eu passei. Muita coisa, talvez eu dizendo muita coisa, vocês não entendam o que eu estou dizendo, mas foi muita coisa mesmo de ser humilhada e provada. E eu disse isso para o Senhor. Quando eu estava orando, o Senhor falou no meu coração. Fala uma coisa para ele. Mas nessa hora, iluminou o meu quarto, um clarão enorme. E eu estava ali no pó, chorando, de olho fechado, mas vocês já passaram por isso? Se você estiver no quarto escuro e alguém acender a lâmpada, você percebe pela sua visão, mesmo estando fechado. Imagina um clarão enorme. E eu disse, meu Deus. E eu fui abrindo bem devagarzinho assim o olho. Quando eu olhei, ainda bem que eu estava no chão já. Tinha um anjo lindo assim, no canto do meu quarto. E Deus falou comigo. E disse para mim, eu quero que você entregue um recado a ele. Eu quero que você diga a ele que a partir da hora que você está falando, ele estará livre para não casar com você. Mas que se em uma semana ele se arrepender, não terá volta para ele. E eu, deitado, eu falei, eu não vou falar isso não. Eu não vou falar, isso é. Aí o anjo disse para mim, você vai falar. Eu disse, não, Senhor, tem tantos vasos. O Senhor disse assim, é você que vai falar. Porque o que é que aconteceu? Durante esses meses, Deus me usava pela graça e misericórdia para a vida dele. E tudo se cumpria em uma semana. Olha como Deus trabalhou por mim. Deus está trabalhando. Quantos creem na sua vida? Deus está trabalhando. Eu não via, mas Deus estava trabalhando. Deus me usava para ele, se cumpria. E ele foi o quê? Acreditando que eu era o quê? Uma profetisa do Senhor e que Deus era assim comigo. Olha, pensa. Olha, e eu não via que isto era o trabalhar de Deus. Porque a gente, quando está esperando uma bênção do Senhor, uma vitória de Deus, a gente seguia muito por vista. E Deus trabalha no oculto, no silêncio, no calado. Só que Ele não está nem parado e nem calado, Ele está agindo. Quantos creem nisso? Ele não está nem parado e nem calado, e nem imobilizado. O nosso Deus é um Deus que caminha, é um Deus que fala, é um Deus que tudo vê, é um Deus que tem braços, que se movimenta, é um Deus que ordena, e quando ordena os seus anjos, Ele desce em a terra e vai fazer o que Deus mandou. Amém? Conclusão. O Senhor disse, você vai entregar esse recado para Ele, porque Ele sabe que eu falo contigo. E que eu sou na tua vida. E ai de ti, se tu não entregar. Eu digo, já vou correndo. No dia seguinte, todos os dias, irmãos, quando ele saía do trabalho dele, ele passava na minha casa. Não me queria, mas não me largava. Que coisa engraçada, né? Quando Deus tem um projeto. Sabe o que aconteceu? Quando ele chegou, eu disse para ele, Anísio, eu tenho um recado do Senhor para você. Ele ficou todo alegre. Pensando que era uma bênção, porque Deus só me usava para dar vitória para ele. Olha, mistério do Senhor.
E eu disse para ele: olha, Anísio, senta aí, eu vou lhe entregar porque Deus mandou. Ele mandou dizer a você, isso era início de agosto, que a partir de hoje à noite você está livre para casar com quem você quiser. Mas se você em uma semana se arrepender e quiser voltar atrás para o plano de Deus, não terá volta. Rapaz, esse homem estava sentado, ele murchou. Ele murchou, eu digo, vixe. Aí olhou para mim e disse assim: Rosângela, eu vou para casa, tá? E eu, tá. Aí ele foi embora e eu fui para o quarto. Chorei e falei: tá vendo, Senhor? O Senhor mandou eu dar o recado, olha aí o que aconteceu. Fui chorar nos pés do Senhor. Eu agora vou contar algo que vocês precisam crer, porque Ele faz. Quando eu estou lá chorando nos pés do Senhor, eu falei: agora que eu perdi mesmo o homem. O homem foi embora morto daqui de casa. Quando eu estou lá, meus amados irmãos, chorando aos pés do Senhor, Deus me fez ver em espírito. Por isso que eu estou falando, vocês têm que crer. Ele lá no quarto dele, orando e falando com Deus. Agora, olha o que é que ele falava com Deus. Senhor, eu sei que o Senhor tem ela para mim, mas, Senhor, ela não é nada do que eu esperei. O Senhor sabe que eu sou um rapaz virgem, que eu sou um rapaz que me guardei para Ti, para me casar virgem. Eu quero casar, Senhor, com uma moça virgem como eu. Senhor, eu quero casar com uma moça que cante. Eu quero casar com uma moça que seja formada, tenha uma faculdade, ela não tem. Eu quero casar, Senhor, com uma moça bem empregada. Eu não tinha, irmãos, eu não tinha nada, eu só tinha 3 filhos de Jesus. E um neto que já ia nascer. A minha riqueza era o Senhor que criou os céus e a terra. Eu não tinha emprego, eu estava desempregada. Senhor, Tu sabes. E outra coisa, Senhor, aquela cara dela, cheia de buraco, de espinha. Está ouvindo o que ele dizia? Isso na oração, isso ele falando com Deus. E Deus permitindo eu ver todas as coisas. Aquela cara dela cheia de espinha. Até que do pescoço para baixo ela é ajeitadinha. Mas e aquela voz dela grossa, igual de homem? Ele dizendo para Deus. E eu chorei aquela madrugada inteira. E quando foi no dia seguinte, ele chegou na minha casa. Eu achei que ele nunca mais ia voltar. E ele chegou na minha casa. E quando ele chegou na minha casa, ele disse: Rosângela, eu quero conversar com você. Eu disse: pois não, Anísio. Senta aí. Eu digo: sento. Ou melhor, sentar mesmo. E quando eu me sentei, ele disse para mim: olha, Rosângela, escuta. Aí quando ele ia falar, o Senhor disse para mim: não deixe ele falar nada. Conte para ele tudo que você viu ele falando comigo. Eu digo: eu vou matar o pobre. Aí eu disse: não, Nery, olha, não, Anísio, não, hoje eu chamo ele de Nery. Não, Anísio, peraí, antes de você falar, eu quero lhe contar o que eu vi ontem. Ele olhou assim com o olhinho dele para mim. Deus me levou e eu vi você falando com Deus. E você disse para Deus que você queria casar com uma moça virgem, porque você também era um rapaz virgem. Você disse para Deus que queria casar com uma moça musicista, que fosse formada, que tivesse um bom emprego. E você começou a apontar para Deus os meus defeitos, dizer para Ele que meu rosto era esburacado, cheio de espinha. E rapaz, quando eu fui falando isso para esse homem, eu fui dizendo, e você disse para Deus que do pescoço para baixo, até que eu era ajeitadinha, mas que a minha voz grossa de homem. E você disse para Deus que eu era mãe de 3 filhos e ainda por cima ia ser avó. Ele falou para Deus. Quando eu terminei de falar tudo, rapaz, esse homem olhou para mim e disse assim: a minha vida está difícil, porque agora nem orar eu posso mais. Deixa eu dizer uma coisa a você. O Deus que fez na minha vida vai fazer na sua. Ele faz na vida de todo mundo que crê nele.
Isso não é um privilégio da pastora Rosângela, isso é um privilégio dos servos dele. Amém? Ele, olha, se ele tiver que revirar esse mundo de cabeça para baixo para dar uma vitória a você, quantos acreditam que ele faz e vai dar? Ele faz, entendeu? Aí ele olhou para mim e disse: está difícil, porque nem orar eu posso mais. Olha, Rosângela, eu vim decidido. Eu conversei muito com Deus hoje. E eu vim decidido. Eu vou me casar com você. Mas eu quero lhe falar com toda sinceridade. Eu não gosto de você. Eu não sinto nada por você. Nada, nenhuma atração física. Mas eu vou me casar com você porque Deus colocou no meu coração a certeza, a convicção de que você é a minha esposa. E eu não vou perder você. Mas eu quero lhe dizer que nós vamos viver dentro de casa como dois amigos. Se você topar, eu me caso com você. Mas nós vamos viver como irmãos dentro de casa. Eu digo, eu topo. Topei. Eu lembrei da palavra que Jesus tinha dito. 24 horas depois, ele vai estar te amando com um verdadeiro amor. Digo, o quê, meu filho? Eu tenho a promessa do Senhor, eu vou casar com esse cabra, mesmo sem ele gostar de mim. Aí sabe o que foi que ele disse? Ele disse, agora tem uma coisa. Eu não vou mover uma palha para casar com você. Ele tinha condição, irmãs, de fazer uma festa tão bonita para mim. Era meu sonho entrar de noiva. Agora ele quer casar, agora eu não quero mais. Agora ele quer que eu entre na igreja toda bonita de noiva. Ah, passou, né? Disse que não ia mover nada. Que, já que Deus aqui queria que ele casasse comigo, que Deus se virasse comigo. Eu digo, glória a Deus, o Senhor me deixou com a boa parte. E eu vou resumir. Ele disse que ia casar comigo naquele ano, 1993, no dia 31 de dezembro, às 0 hora. Porque Deus tinha dito que tinha que ser naquele ano. No último dia, no último segundo, 11 horas e 59 minutos, ele ia casar comigo. Sabe que dia ele casou comigo? Isso foi início de agosto, ele casou comigo no dia 22 de setembro. Um mês e pouco que ele falou aquela palavra. Sabe o que Deus fez? Eu estava desempregada há tantos anos, eu não tinha nada. Deus moveu o coração das minhas amigas naquela época. Cada amiga, uma fez o meu vestido, a outra comprou um bocado de camisola linda para mim. A outra amiga, até o meu amigo, foi movido o coração, comprou até as partes íntimas para mim, queridos, porque era tudo velhinha mesmo. E Deus sabe da nossa condição, entende? Não pense que Deus não sabe da sua condição, não, porque Deus sabia que eu não tinha nada para casar. E Ele disse que não ia mover uma palha para casar comigo. Sabe que até o perfume francês para a lua de mel Jesus preparou? Foi, eu amo perfume francês. Mas eu estava numa pindaíba tão grande que de francês não tinha mais nada. Pois Deus fez minhas amigas levarem nos vidrinhos um pouquinho. Cada uma levou um pouquinho para a lua de mel. Eu só não sei que lua de mel, né, que ia acontecer, mas tudo bem, pela fé, né? Sabe, quando Deus quer, Ele fala aos corações a teu respeito. Eu não precisei pedir nada disso. As minhas amigas que estavam acompanhando, eu queria tanto tê-las aqui hoje à noite, que estavam acompanhando a minha luta com Ele, se moveram e fizeram tudo. Pessoas que mal me conheciam, reuniram e contribuíram financeiramente para eu ir para a lua de mel em Caldas Novas. Porque Ele não moveu uma palha para casar comigo. Deus preparou tudo. Você acredita que naquela época, hoje está diferente, mas naquela época, para você casar, você tinha que tirar uma cópia nova da certidão. Não sei se vocês sabem disso. Mas naquela época era assim. Hoje não, hoje você casa, mas naquela época tinha que ser emitida uma certidão novinha para poder dar entrada no cartório.
Pois ele falou que não ia mandar buscar lá em Barreiras a certidão dele. Sabe o que foi que aconteceu? Deus mandou uma mulher lá na minha casa para orar por mim, ou para orar comigo. E eu sempre recebi as pessoas com todo o amor. Quem me conhece há muitos anos sabe disso. E eu recebi essa mulher com todo o amor e orei por ela, e Deus falou tremendamente com ela para a glória dele. E quando ela terminou, ela olhou para mim e disse assim: pastora, eu moro em Barreiras. Ah, Jesus! Pode aplaudir! Foi. Eu moro em Barreiras, pastora. Irmã, não era pastora não, naquela época era uma serva, ainda hoje sou serva do Senhor. E o que a senhora precisar de mim em Barreiras, está aqui o meu cartão. Eu digo, peraí, não quero esse cartão não, tome aqui esse nome, vá no cartório que o homem não quer casar comigo, mande a certidão dele para mim. E ela mandou. Sabe o que é isso? Eu estou contando, tem muito mais coisa, mas eu vou ter que enxugar para poder terminar. Eu estou contando coisinhas tão simples, sabe por quê? Porque eu era uma pessoa que achava que Deus não se metia na nossa área sentimental. E eu quero dizer para vocês, Ele se mete, Ele se mete, Ele se mete, Ele faz, Ele faz, Ele faz em todas as áreas da nossa vida. Quando nós colocamos em prática Salmo 37, versículo, o que é que tem que fazer? Entregar toda a tua vida para que Ele venha conduzir. E Ele conduz em vitória. Então eu quero dizer nessa noite para todas as minhas irmãs, os meus irmãos, aqueles que estiverem divorciados, separados, seja o que for, olha, acreditem, vai surgir um grande amor na sua vida. E o amor é muito bom, a gente volta a ser como uma menina, como um menino. Amém? Não existe idade para Deus, lembra? Eu falava para ele e ele dizia, eu renovarei você, eu sou a tua força. Então preste atenção, nós nos casamos no dia 22 de setembro, ao meio-dia. E ele gostava de uma moça, sabe, gente? Ele era louco por uma moça. E quando nós nos casamos, na véspera do casamento, tudo pronto, papel rolou, tudo prontinho, ele foi na minha casa. E quando ele chegou na minha casa, eu disse para ele, Anísio, deixa eu te perguntar pela última vez, você não sente nada por mim? Ele, Rosângela, eu não sinto nada por você. Eu vou me casar com você por pura obediência a Deus. Mas nós vamos viver como dois irmãos em Cristo. E eu quero que você entenda isso. Nada. Meu marido nunca tocou. Gente, se eu encostasse nele assim, ele fazia assim. Como se estivesse tivesse nojo de mim. Nunca. Olha, Jesus, coisa boa, né? Foi bom porque também não pecou, né, Jesus? E vai que, né? A gente não sabe, a gente é humano, tão cheio de falha, né? De falhas, né, meu irmão? Mas o Senhor nos guardou. E eu casei com ele no dia 22 de setembro, ao meio-dia. E nós fomos para a lua de mel. E daqui de Brasília até lá, ele foi falando da moça que ele amava. Depois de casado comigo, na lua de mel. E nós chegamos lá, vocês querem saber da lua de mel? Vou contar para vocês. Chegamos lá na primeira noite, ele foi dormir. E eu fui chorar. Chorei, mas chorei a madrugada inteira. Ele dormindo e eu chorando aos pés do Senhor. Porque o Senhor é consolador, né? O nosso Pai, Ele consola, né? E eu não me esqueci que era 24 horas depois, me deu um branco, não me lembrava mais de jeito nenhum. E eu, Jesus, Ele está falando sério, vai ser como irmão. Quando foi no dia seguinte, eu acordei umas 10 horas da manhã e como toda boa esposa, eu fui na cozinha, preparei o café para ele, levei na cama. Né? Eu digo, de alguma forma vai ter que, né? Cativar o homem. Aí levei o café para ele. Ele tomou o café, levantou, sério.
E eu lá, eu digo, oh, Jesus, tenha misericórdia de mim, da tua servinha. Aí, eu tomei um banho, já tinha tomado banho, eu estava toda bonitinha, e eu estou com batom na boca ainda, tá? Porque eu sempre gostei de batom, sabe, gente? Se sair, vocês me avisam. Para ficar bonitinha, né? Eu sempre gostei de batom. Eu tinha passado um batom, sabe? Aí ele foi para o banheiro, tomou banho, se arrumou, olhou para mim. Vamos sair, né, para conhecer aqui Caldas Novas, que a gente não conhecia. Eu digo, vamos, como 2 bons amigos. Lá vai nós 2. Isso era umas 11 e pouco da manhã, quando a gente saiu. Aí estamos andando pela cidade, só como 2 bons amigos. Ele aqui, eu aqui, nem na mão, nada. Mas minha filha, eu sei que quando deu lá, por uma certa hora da caminhada, a minha mão bateu na mão dele e ele segurou a minha mão. Quando ele segurou a minha mão, a mão dele, aí minha mão é pequenininha, ele olhou assim e disse assim, poxa, Rosângela, eu nunca tinha prestado atenção o quanto a tua mão é pequenininha e tão bonita. E eu, Aí eu fiz isso que vocês estão fazendo. Eu dei um sorriso. Quando eu sorri, ele olhou para mim e disse assim, Rosângela, mas tu tem um sorriso tão lindo. Aí eu disse, Jesus, o que será que está acontecendo com esse... Aí o Espírito Santo de Deus, que nos faz lembrar tudo que a gente estuda, ok? Universitários, povo aí que quer fazer, o Espírito Santo vai te lembrar o que tu estudou, ou vai te lembrar o que tu escutou, ou vai te lembrar o que tu leu com atenção, né? Então, a paz do Espírito Santo, 24 horas depois, ele vai estar te amando, como nunca amou ninguém. A paz, quando ele falou aquilo, aí chega, eu me arrepiei todinho, olhei no relógio, 12:00. 12:00 em ponto, ele começou a achar a minha mão bonita, meu sorriso bonito. Quando foi 5 horas da tarde, ele me deu o primeiro beijo na boca na piscina. Pode aplaudir ao Senhor. Não queria, né? Olha, para quem não queria, hein? E aí, minha filha, eu vou contar para vocês a lua de mel. Vai fazer 18 anos de lua de mel. Olha, nunca briguei com meu esposo. Eu não tenho medo de hospedar ninguém dentro da minha casa. Pode ficar lá 1 ano se quiser, porque minha vida com ele é uma bênção movida por Deus. Eu nunca dormi separada do meu marido, a não ser quando eu estou viajando em missão na obra do Senhor, que aí ele fica e eu vou, mas quando é possível, ele vai comigo. Nunca discutimos por nada, porque tudo que é dele é meu e tudo que é meu é dele. Nós vivemos uma vida de comunhão plena em Deus. E hoje, minha filha, ele me ama, você precisa ver. Hoje não, depois daquelas 24 horas, o desejo dele é o meu desejo. E dessa união, nós tivemos 2 filhos mais lindos do mundo. Olha, tia Queta, eu vou chamá-lo aqui, vem cá, meu amor, meu marronzinho. Ele morre de vergonha, mas não tem problema, eu mato ele de vergonha. Eu estou contando tudo na presença dele. Está aqui, meu amor. Marronzinho mais lindo da face da terra. E o melhor homem do mundo. Eu espero que tenham muitos outros para vocês que vão casar ainda. E há de ter. Vem cá, não, fique aqui perto de mim. Vem cá o Moisés e Josué, que são os filhos do fruto deste casamento. E vem cá os marronzinhos. As pérolas. Está aqui um com 16, vai fazer 17 anos, meu filho, já se preparando para o UNB aí, né? E o outro com 14, né? Não parece, mas tem só 14. Porque eu vou fazer 18, né, de casada, e o Moisés tem 16. Está aqui, Deus nos deu esses 2 filhos. Agora, junto, tem a outra família que é parte minha, que é parte dele, que ele tem sido uma bênção para os meus filhos. Que eu vou chamar minha filha mais velha, a Patrícia, a Danizinha está por aí, que eu já vi, vem cá,
E eu acho que só não veio o meu filho porque está na faculdade. Que era uma outra história de um outro testemunho, que é o meu filho que foi drogado durante 15 anos. E eu esperei por 15 anos pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim, libertou o meu filho e tirou meus filhos das drogas, de todos os tipos de droga. Está aqui minhas filhas antes do matrimônio, ó. Isso. Aqui. Amém? E tem o meu rapaz que também é lindo, mas infelizmente não pôde vir, porque está na faculdade. Mamãe, eu não posso ir. Se fosse um domingo eu iria. A senhora me perdoe. Eu digo, tá bom, meu filho. Que é um rapaz também muito lindo, que é outro testemunho de vida que eu tenho. Eu tenho tanto testemunho com Deus, de finança, de filho das drogas, de enfermidade, tudo que é jeito eu já fui provada. Esse meu filho é ressurreto, morreu e ressuscitou, entendeu? Então eu tenho testemunho para esbanjar com Jesus. Agora qualquer reclamação é lá em cima, né? Porque Deus é muito bom para mim. E eu quero chamar aqui os meus netos. Eu quero chamar o Breno, que é o meu neto mais velho, que tem 18 anos, já está na faculdade, fazendo 2º semestre de Direito. Olha aí, esse é o Breno, Davi, a Liz, João Vitor, e a Carolzinha não veio porque é filha do meu filho e eu acho que ela não pôde vir, né? Aqui, faltou um neto. Então eu sou mãe de 5 filhos e avó de 5 netos. Aqui os netos, os filhos do matrimônio e as minhas filhas que são do matrimônio porque são abençoadas por Deus através da vida da mamãe, né? E do paizão aqui que Jesus deu para elas também e para o meu filho. Então eu sou muito grata a Deus pelo que Ele fez por mim. Hoje eu tenho essa família linda e maravilhosa que todos servimos ao Senhor e amamos o Senhor. Amém? E eu quero que você aplauda o Senhor com muita alegria e que você possa saber que o que Deus fez pela minha vida, faz pela tua, se você acreditar. Missionária Carminha vai louvar um cântico de amor, que fala de amor, e aí eu passo para o Senhor, tá, pastor? Amém. Podem estar ali lindas as minhas filhas, meus netos. Não são bonitos, gente? Toda mãe é coruja, né? Glória a Deus. O nosso Deus é maravilhoso. Ele nos surpreende sempre. Porque Ele tem sempre coisas boas e coisas novas para nós. Aleluia. E é por isso que eu louvo. É por isso que eu gosto de louvá-lo. E Ele merece toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Tudo que pudermos fazer, devemos fazer por Ele. Aleluia. Preste atenção na letra dessa música. Ela pode estar falando com você ou te dando uma resposta que você está esperando do Senhor. Aleluia. Oh, glórias. Eu te exalto. Eu te louvo, Senhor. Recebe. Porque é de todo o meu coração, porque eu creio nessa letra. Quantas vezes você já não quis desistir de orar, de acreditar que o seu problema terá fim? Quantas vezes não pensou em parar de insistir por achar que a sua voz Deus não quis ouvir? Se o desânimo parece inundar seu coração, se você já não consegue crer na sua oração, se os anos de espera desgastaram sua fé e a esperança de vitória, ilusão agora é. Levante os olhos, meu irmão, creia, o Senhor ouviu sua voz, sua oração.
Aleluia. Glória a Deus. Quem crer que hoje Deus renovou a sua fé, a sua esperança,